Olá, meu nome é Jonathan Barbosa da Silva, sou discente da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Estou apresentando o trabalho da disciplina de Ética e Legislação Social, tendo como docente o professor Edson Franco de Moraes. Para iniciar a minha apresentação, eu dividi ela em 8 tópicos que vão tratar de assuntos que serão abordados dentro dessa apresentação. O primeiro tópico é sobre se a entidade ela é ou não governamental, né? Seus membros, quem representa e publicações. O segundo tópico vai tratar sobre os comitês, né? O terceiro sobre qual a atividade que é desenvolvida pela entidade. Quem pode registrar, vai até entrar em um assunto se estrangeiros podem ser registrados dentro dessa entidade, né? Quem se dá o ingresso na entidade, quais as categorias definidas pela entidade em relação aos profissionais, como é desenvolvida a profissão no país da entidade e quais são as regras na contabilidade no país e quem é responsável por omiti-las. Bom, para iniciar minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre a entidade ICAS. Ela é uma organização profissional e reguladora. Ela foi fundada no ano de 1854 e ela é reconhecida como a mais antiga instituição de contabilidade do mundo. Ela tem uma sede ela tem a sede dela que é no Reino Unido e a ICAS ela é responsável por formar e qualificar contadores profissionais por meio de educação e exames, regulamentar a conduta profissional, exigindo altos padrões éticos e técnicos, aplicar o código de ética baseado nos princípios internacionais da IFAC e ESBA, e representar a profissão influenciando políticas contábeis e atuando em nível nacional e internacional. Então, o que acontece? Aqui, o primeiro tópico vai tratar se a entidade ela é ou não governamental. E como está abordado aí no slide, significa que não. Ela não é uma entidade governamental. A ICAS ela é uma organização profissional independente e também é não governamental. Ela opera com base em uma Royal Charter, acho que é assim que se pronuncia, mas o significado é Carta Real, mas ela não é um órgão estatal. Ela é uma entidade autorreguladora que representa e supervisiona contadores profissionais. Já sobre a questão do histórico, né? Como eu tinha falado anteriormente, ela é uma fundação antiga de contabilidade, fundada no ano de 1854, né? Ela atua sobre uma Royal Charter com a missão de promover padrões elevados de competição e conduta profissional. O Código de Ética dela, de 2025, obviamente substituiu o do ano anterior, que no caso foi de 2022. E aí ela é baseada no Código Internacional de Ética da IESBA e FAC, edição de 2023. Pronto. Sobre os membros, foi abordado que foi separado em 4 tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre contadores profissionais, estudantes, afiliados e funcionários de firmas membro da ICAS. A ICAS ela representa interesses públicos e da profissão contábil. Seus membros eles atuam em empresas, setor público, educação, ONGs e entre outros.
Já sobre as publicações, foi dividido em algumas partes, né? Princípios fundamentais e estrutura conceitual foi abordado integridade, objetividade, competência e zelo profissional, confidencialidade, comportamento profissional. E aí foi abordado no slide contadores profissionais em negócios, contadores profissionais em prática pública, independência em auditorias e revisões e dependências em outros trabalhos de asseguração. Então, falando mais sobre a ICAS, ela é responsável, a missão dela é proteger o interesse público, promover os mais altos padrões de competência técnica e ética, fortalecer a confiança na profissão contábil e também apoiar o desenvolvimento profissional contínuo de seus membros. Embora ela seja sediada na Escócia, a ICAS possui membros em mais de 100 países e é reconhecida internacionalmente como uma das mais prestigiadas organizações de contadores do mundo. Ela colabora com diversas instituições globais, como IFAC, IESBA e FRC. Então, ela é responsável também por qualificar os profissionais contábeis por meio de um rigoroso programa educacional profissional, também através de exames técnicos e éticos, e também por exigência de experiência prática supervisionada. Os profissionais contábeis formados pela ICAS são reconhecidos por sua excelência teórica, integridade e capacidade de liderança nos setores público e também privado. Então, essa entidade ela possui um código de ética próprio, baseado no padrão internacional da IESBA, que se aplica a membros ativos, estudantes, afiliados, empregados de firma, empregados de firmas associadas. Esse código rege a conduta dos profissionais com base em princípios fundamentais, como, por exemplo, integridade, objetividade, competência profissional, confidencialidade e comportamento ético. Além disso, essa entidade ela possui comitês de ética e disciplina, que atuam na fiscalização e responsabilização de seus membros, garantindo o cumprimento dos padrões éticos e legais da profissão. Sobre isso, ela oferece uma ampla gama de serviços aos seus associados, como, por exemplo, orientação técnica e ética, apoio jurídico e regulatório, cursos e treinamentos contínuos, serviço de suporte em dilemas éticos, plataformas de network profissional e também acesso a publicações, eventos e atualizações no setor contábil. Feito isso, quem pode se tornar um membro, né? Pessoas que completam a formação e a aprovação exigidas pela a entidade, né? Educação, exames e experiência. Profissionais estrangeiros com qualificação equivalente podem solicitar reconhecimento ou admissão por vias alternativas, conforme acordos de reciprocidade ou avaliações da entidade. Então, retratando sobre se possui comitês ou não, a resposta é sim. Eles desempenham um papel central na governança, regulação e evolução da profissão contábil no Reino Unido e além, com uma estrutura baseada na transparência, independência
e especialização. Os comitês da ICAS são formados por profissionais da área contábil, representantes externos e especialistas técnicos, refletindo o compromisso da entidade com os princípios de interesse público, ética e excelência profissional. Então, embora o Código de Ética da ICAS 2025 tenha um foco principal, os princípios e diretrizes de conduta ética, ele faz referências importantes à atuação e à composição dos comitês, especialmente aqueles ligados à ética, disciplina e também independência profissional. Sobre o comitê da ICAS, ele possui uma função principal, ele é responsável por avaliar, revisar e recomendar atualizações ao Código de Ética da ICAS, alinhando-os às normas internacionais emitidas pela IESBA, sob a supervisão da IFAC. E aí tem algumas atribuições, né, que é adaptar o Código de Ética Internacional à realidade local, garantir que os princípios fundamentais, integridade, objetividade e competência, confidencialidade e comportamento profissional sejam atualizados e aplicáveis, revisar casos de dilemas éticos e sugerir orientações práticas, propor medidas para fortalecer a cultura ética nas organizações contábeis. E aí o comitê de ética, ele é formado por membros da ICAS, com experiência profissional relevante, membros externos, ou seja, indivíduos que não pertencem à profissão contábil, para assegurar imparcialidade e representação do interesse público. Essa diversidade visa garantir uma perspectiva equilibrada e independente, valorizando a integridade das decisões do comitê. E aí vem o comitês de investigação e disciplina, né? Que esses comitês eles têm um papel fundamental na supervisão da conduta profissional dos membros da ICAS, sendo ativados em situações de possível violação do Código de Ética, das regras técnicas ou da legislação aplicável. Eles têm algumas funções, né, que é avaliar denúncias formais contra membros, estudantes ou afiliados, conduzir processos de investigação baseado em evidências, determinar se houve quebra dos princípios éticos ou técnicos, recomendar sanções disciplinares que podem variar de advertências à exclusão do quadro de membros. E aí vem o critério de julgamento, que esses comitês eles utilizam o teste de terceiro razoável e informado, que no caso avaliam se uma empresa, se uma pessoa objetiva com conhecimento adequado concluiria que houve comprometimento da conduta ética. E aí a composição são compostos por profissionais experientes da ICAS, com conhecimento técnico e normativo. Também podem incluir representantes independentes, que no caso seriam não membros, né, como advogados, acadêmicos ou especialistas em regulação. E aí vem também os comitês técnicos e consultivos. Além dos comitês com foco ético e disciplinar, a entidade ela mantém comitês técnicos voltados para a interpretação e implementação das normas contábeis, auditoria, insolvência e tributação, embora não sejam descritos em detalhe no Código de Ética. Sua atuação é essencial para emitir orientações técnicas e notas interpretativas, acompanhar mudanças nas normas internacionais, né, como IFRS, ISA e dentre outros, atuar como ponte entre a ICAS, o FRC e outras entidades reguladoras. E aí vem também a questão da participação externa e governança corporativa, né, que é um aspecto central de estrutura dos comitês da ICAS.
É a inclusão de participantes externos. A entidade valoriza a presença de membros não contadores nos seus comitês, como forma de garantir a transparência, reforçar a confiança pública, evitar conflitos de interesses corporativos, assegurar que decisões estejam de acordo com os interesses públicos e não apenas com interesses da profissão. Então, sobre o suporte complementar aos comitês, né? Para auxiliar esses comitês e os membros da entidade, a mesma oferece canal de dúvidas sobre ética e normas, serviços de ética confidencial, onde os membros podem discutir dilemas com colegas experientes, linha de denúncias em parceria com a entidade dependente, né? Voltada à proteção de denunciantes. Então, sobre qual a atividade desenvolvida, né, dessa entidade, essa entidade ela é responsável por educar e também certificar contadores profissionais por meio de um programa rigoroso de classificação, que no caso inclui educação técnica e ética específica para a profissão contábil, exames profissionais padronizados, experiência prática supervisionada em firmas ou organizações reconhecidas, né? Regulação da conduta profissional. Essa entidade ela atua como um órgão autorregulador, sendo responsável por estabilizar normas de conduta e ética profissional, fiscalizar e disciplinar membros que violem os padrões éticos ou legais, obviamente aplicar o Código de Ética aliado ao padrão internacional da ISBA, que define princípios como integridade, objetividade, competência profissional, confidencialidade, comportamento ético. Então, sobre isso, né, também ocorre a parte de supervisão e disciplina por meio de comitês independentes, né? A ICAS ela avalia denúncias de má conduta e ética ou profissional, conduz investigações e julgamentos disciplinares, aplica sanções como advertência, suspensão ou exclusão de membros quando necessário. É importante ressaltar que esse sistema ele reforça a confiança da sociedade na profissão contábil. E aí, essa entidade ela também atua como um centro de suporte técnico e desenvolvimento contínuo, oferecendo curso de graduação contínua, orientações sobre novas normas contábeis, né, de auditoria e tributárias, ajuda técnica e ética, incluindo linha de orientação ética, linha de denúncias protegidas. Isso tudo garante que os profissionais se mantenham atualizados e aptos a lidar com situações complexas do dia a dia. A entidade ela representa seus membros e a profissão contábil junto a órgãos reguladores nacionais e internacionais, como FRC, IFAC, governos e instituições públicas, organizações do setor privado e de interesse público. Ela contribui com propostas, pareceres técnicos e posicionamentos públicos sobre as questões contábeis, tributárias, éticas e regulatórias. E aí vem a questão da promoção da confiança pública e interesse coletivo. A atividade central do ICAS vai além de formação técnica. Essa entidade ela busca proteger o interesse público, que no caso significa que garantir que os contadores atuem de forma ética e responsável, fortalecer a governança e transparência das organizações, promover a segurança e confiança nos relatórios financeiros. Esse papel, vale citar, que é especialmente relevante em contextos como auditorias financeiras, processos de insolvência, relatórios de sustentabilidade e também consultoria tributária e regulatória.
Sobre a questão de quem pode se registrar nessa entidade, ela aceita o registro de profissionais que se enquadram em diferentes categorias, desde estudantes até profissionais experientes. As principais vias de registro incluem estudantes em formação, né? Indivíduos que ingressam no programa de qualificação da ICAS, devem ter concluído um curso de nível superior, reconhecido, normalmente graduação, precisam estar empregados em uma empresa autorizada pela entidade, né? Onde adquiram a experiência prática exigida. Durante o programa, realizam exames técnicos, de ética e de negócios, além de cumprir requisitos de desenvolvimento profissional contínuo. Profissionais formados no Reino Unido. Contadores que obtiveram qualificações contábeis em outras instituições britânicas, como a CCA ou CIMA, podem solicitar reconhecimento parcial ou total, dependendo do grau de equivalência das certificações. Em alguns casos, podem precisar realizar exames complementares ou comprovar a experiência prática adicional para serem admitidos como membros plenos da ICAS. Afiliados e membros associados. A ICAS pode aceitar afiliados que participem de suas atividades, mas que ainda não são membros plenos. Isso pode incluir estudantes, profissionais em transição de carreira ou membros de outras entidades que atuam com base em parcerias ou acordos de colaboração. E aí vem a grande questão, né? Se a ICAS ela aceita estrangeiros. E a resposta é sim. Ela é uma organização internacional que possui membros em mais de 100 países. Ela reconhece a importância de manter um perfil global da profissão contábil e, por isso, permite o registro de estrangeiros em diferentes modalidades. O primeiro tópico é reconhecimento mútuo, né? A entidade ela tem acordos com outras instituições contábeis internacionais, como, por exemplo, a CPA Canadá, a CAANZ, a ICPA e a ISAI. Esses acordos permitem que profissionais qualificados nessas jurisdições possam obter o registro na ICAS por vias simplificadas, mediante avaliação documental, experiência e, eventualmente, provas adicionais sobre legislação e ética do Reino Unido. Aplicação individual. Profissões qualificadas em países que não têm acordo de reconhecimento mútuo com a ICAS ainda podem solicitar o ingresso. Nesse caso, o candidato será avaliado individualmente, com base em critérios como qualificação acadêmica, certificações obtidas no país de origem, experiência prática relevante, reconhecimento de normas contábeis, auditoria e ética aplicada no Reino Unido. Participações de cursos e programas. A ICAS também aceita estrangeiros no seu programa de qualificação, desde que tenham o visto apropriado para estudar ou trabalhar no Reino Unido, consigam um contrato de treinamento com uma empresa autorizada pela ICAS e atendem aos critérios educacionais exigidos. Requisitos éticos e legais para todos os registrados. Independente da nacionalidade, todos os membros, estudantes e afiliados da ICAS estão sujeitos ao seu código de ética, baseado nos padrões internacionais da IESBA. No caso, isso inclui comprometimento com os princípios de integridade, objetividade e competência, confidencialidade e comportamento profissional. Também tem sujeição à supervisão disciplinar e regulatória da entidade, responsabilidade perante o interesse público.
E aí vem outra questão, que por que estrangeiros se registram na ICAS? Registra-se nessa entidade representa uma oportunidade profissional de prestígio internacional, pois o título pela ICAS é reconhecido mundialmente como símbolo de excelência. Profissionais registrados têm a maior empregabilidade em firmas de auditoria, consultoria, multinacionais, bancos e também órgãos públicos. A ICAS ela oferece uma rede global de membros, recursos de apoio técnico, eventos e programas de desenvolvimento contínuo. Vou falar agora sobre como é desenvolvida a profissão no país da entidade. A profissão contábil no Reino Unido, país de origem, né, da ICAS, é desenvolvida de forma estruturada, regulamentada e com forte foco em ética, qualidade técnica e interesse público. O desenvolvimento da profissão ocorre por meio de uma combinação de educação profissional rigorosa, regulação independente, supervisão ética e atuação coordenada entre órgãos reguladores e entidades profissionais. Sobre educação e qualificação profissional estruturada, a base de desenvolvimento da profissão contábil no Reino Unido é a formação sólida e padronizada dos profissionais. Organizações como a ICAS, além de outras instituições, são responsáveis por oferecer programas formais de qualificação profissional, exigir educação universitária prévia ou alguma formação equivalente, submeter os candidatos a uma série de exames técnicos e éticos, garantir que os estudantes completem um período de experiência prática supervisionada em empresas autorizadas. Sobre regulação ética e técnica rigorosa, a profissão contábil é fortemente regulada por entidades profissionais autorizadas, como a entidade ICAS, né? Sob supervisão do governo por meio de instituições como FRC, que regula auditorias como normas contábeis e a governança corporativa. Além disso, os profissionais devem exigir códigos éticos baseados em padrões internacionais, como o da IESBA, adotado pela ICAS. Código de ética e conduta profissional. O código de ética dessa entidade, alinhada ao padrão internacional, é aplicado a todos os membros, estudantes e afiliados. Ele define princípios fundamentais que orientam a conduta dos contadores, como, por exemplo, integridade, objetividade, competência profissional e zelo, confidencialidade, comportamento profissional adequado. Esses princípios sustentam a credibilidade da profissão e são acompanhados de mecanismos de supervisão e disciplina para casos de descumprimento. E aí vou falar um pouco sobre quais são as regras da contabilidade geral no país. Como é desenvolvida a profissão contábil no país da ICAS, né, no Reino Unido. A profissão contábil no Reino Unido é altamente estruturada, regulada e respeitada, com forte base ética e técnica. Seu desenvolvimento ocorre por meio de um sistema colaborativo entre instituições profissionais, reguladores públicos e organismos internacionais. Essa entidade ela desempenha um papel fundamental nesse sistema, especialmente na Escócia. Instituições profissionais como a ICAS formam, qualificam e certificam os profissionais contábeis, estabelecem códigos de ética, normas profissionais e padrões de conduta, oferecem educação continuada e suporte técnico, supervisionam a atuação de seus membros e atuam como órgãos autorreguladores. E aí vem a questão da regulação por meio de leis e órgãos independentes. O desenvolvimento da profissão também está ligado a órgãos reguladores públicos, como FRC.
O FRC supervisiona a qualidade das auditorias, a governança corporativa e a emissão de normas contábeis. As empresas de auditoria e os contadores estão sujeitos a inspeções, revisões e sanções, conforme a legislação britânica. E aí também vem a questão da ênfase no interesse público e na ética. A profissão é desenvolvida com foco em proteger o interesse público, assegurar a transparência das informações financeiras e fortalecer a confiança do mercado. Então, agora eu vou falar um pouco sobre quem é responsável por emiti-las. No caso, as regras que eu falei no slide anterior. Nesse caso, o FRC, ele é o regulador independente do Reino Unido para normas contábeis, normas de auditoria, governança corporativa, relato financeiro e ética profissional. O FRC ele é responsável por desenvolver e atualizar os padrões contábeis locais usados por muitas empresas no Reino Unido, especialmente as pequenas e médias empresas. Adoção e supervisão das IFRS para as empresas listadas em Bolsa de Valores, o FRC coordena a aplicação das normas internacionais do relato financeiro emitidas pelo IASB. Para as empresas, supervisão do relato financeiro e da conformidade, o FRC revisa e fiscaliza as demonstrações contábeis publicadas por empresas para garantir que estejam em conformidade com os padrões. Interação com instituições profissionais. Trabalha em conjunto com órgãos como a ICAS, a CCA e CIMA e outros que são responsáveis por aplicar essas normas no dia a dia da profissão e educacional. Então, para concluir, vou fazer um breve resumo de tudo que eu apresentei nesse vídeo. Então, a ICAS ela é uma das organizações contábeis mais antigas e respeitadas do mundo, com um papel central na formação, regulação e representação dos contadores profissionais no Reino Unido e internacionalmente. E ela foi fundada no ano de 1854. O Código de Ética e Padrões Profissionais, o Código de Ética da ICAS, versão 2025, baseado nos princípios da IESBA e FAC, estabelece os valores fundamentais e regem a profissão. Integridade, objetividade, competência, confidencialidade e comportamento profissional. Esse código se aplica a diferentes categorias de profissionais, incluindo contadores em prática pública, em negócios, administradores de insolvência e estudantes, promovendo uma estrutura ética clara e robusta. Sobre os comitês e governança, a ISCAS ela mantém comitês especializados, como o Comitê de Ética, composto por membros da profissão e representantes externos. Esses comitês asseguram que a organização opere com transparência, independência e alinhamento ao interesse público, sendo responsáveis pela revisão ética, orientações normativas e processos disciplinares quando necessário. Admissão e registro. O ingresso na ICAS pode ocorrer por meio de seu programa formal de qualificação, que exige educação, exames e experiência prática. A entidade também aceita profissionais estrangeiros por mais de acordos de reconhecimento mútuo ou processos individuais de equivalência, o que reforça seu caráter global
e inclusivo. E aí a parte de desenvolvimento da profissão no Reino Unido é desenvolvida de maneira altamente estruturada, com forte ênfase em ética, excelência técnica e regulação responsável. Instituições como a ICAS trabalham em parceria com reguladores públicos, como FRC, para manter padrões elevados de conduta e transparência. E as regras de contabilidade, né, que são as normas de contabilidade aplicáveis no Reino Unido, incluem o GAAP, emitidos pelo FRC, e as IFRS, em sua versão nacionalmente dotada, usadas principalmente por empresas listadas. O FRC é o órgão responsável por emitir, revisar e fiscalizar o cumprimento dessas normas, assegurando integridade nas demonstrações. E aí, para concluir, a ECAS ela representa um modelo consolidado da educação profissional, autorregulação e ética institucional, que contribui significativamente para o desenvolvimento da profissão contábil, com uma estrutura orientada por princípios internacionais e adaptados ao contexto local. Ela garante que seus membros atuem com transparência, competência e responsabilidade social. Ao mesmo tempo, sua abertura a profissionais estrangeiros e seu compromisso com o interesse público reforçam seu papel como uma entidade moderna, global e confiável. Bom, minha apresentação foi finalizada. Obrigado pela atenção. E é isso.